Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este momento de encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus. O salmista diz assim: Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo e a medita dia e noite sem cessar, que encontra na lei de Deus o seu prazer. Nós queremos também encontrar na palavra o prazer. Afinal de contas, é a palavra que ilumina a nossa vida. Sem nos dedicar à escuta e à meditação da palavra, não podemos compreender a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, todos os dias temos esta oportunidade de escutar a palavra de Deus e queremos aproveitar bem este momento. Por isso eu te convido a abrir os seus ouvidos e o seu coração e permitir que essa semente boa da palavra encontre um solo fecundo no seu coração. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco, arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje somos presenteados por essa narração da manifestação do ressuscitado, no último capítulo do Evangelho de São João. É a 2ª narração da aparição do ressuscitado. E aqui temos muito que aprender nessa narração de manifestação do ressuscitado. Por isso eu te convido a entrar dentro daquilo que foi proclamado e permitir ser alcançado por esta palavra. O trecho que nós escutamos começa dizendo assim: Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Então, vai dar os detalhes de como foi essa manifestação do ressuscitado. Diz assim: Manifestou-se assim:
Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros dos seus discípulos. Portanto, alguns dos discípulos de Jesus que ali estavam. O Evangelho dá a entender que estes estão querendo voltar atrás à atividade que exerciam antes de ser chamados por Jesus. Isso talvez pode nos ajudar a entender na seguinte perspectiva. Eles acreditavam que Jesus fosse o Messias, o Salvador, mas depois do evento da cruz, passaram a acreditar que aquilo seria um fracasso e por isso estavam voltando atrás, isto é, estavam procurando voltar a fazer aquilo que faziam antes do chamado de Jesus. E diz assim: Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram, subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. É muito interessante esta imagem dos discípulos que parecem querer voltar atrás diante da aparente situação de fracasso da cruz. Mas o Evangelho mostra que não é possível voltar atrás. Quem decidiu seguir Jesus não pode voltar atrás. Seria, como o próprio Evangelho diz, querer permitir que a missão se torne um fracasso. Por isso, nada apanharam naquela noite, porque ainda não haviam reconhecido que Cristo estava presente e vivo no meio deles. Queriam voltar atrás porque pensavam que a cruz fosse um fracasso. Nada apanharam. Então é nesse sentido que Jesus intervém. Diz assim o Evangelho: já amanhecera. Jesus estava de pé. É interessante que o Evangelho coloque Jesus de pé, porque o verbo ressuscitar originalmente significa colocar-se de pé. Então, quando o Evangelho diz que Jesus estava de pé, justamente apontando já para esta realidade nova, de vida nova, o ressuscitado que está presente. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Meu irmão e minha irmã, às vezes a experiência de dor, de fracasso, nos impede de reconhecer que Deus está presente. Às vezes Ele está muito próximo, mas nós não o reconhecemos. Talvez você conheça alguém que esteja passando por uma experiência de fracasso, de dor, e neste momento se sente abandonado, sozinho, como se Deus não estivesse presente na sua vida. Às vezes nós mesmos passamos por esta experiência. Era essa a situação dos discípulos. Aquela experiência do aparente fracasso não os permitia perceber e reconhecer Jesus que continuava presente e vivo no meio deles. Tomemos cuidado para que nós também não tenhamos que permitir que o nosso coração permaneça fechado, não reconhecendo a presença de Deus pela aparente experiência de fracasso que nenhum de nós está livre dela. Então é nesse sentido que o Evangelho vai dizer que Jesus disse aos discípulos: Jovens, acaso tendes algum peixe? Ao que responderam: Não, afinal de contas tinham pescado a noite toda e não haviam tido sucesso. Responderam: Não. Ao que Jesus disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Outros evangelhos dizem que, em atenção à palavra de Jesus, lançaram a rede. Mas aqui simplesmente diz que então lançaram as redes. Lançaram e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. E aí é interessante, porque a palavra de Jesus é eficaz. A palavra de Jesus transforma aquela realidade de uma pescaria fracassada em uma pescaria de sucesso. Portanto, se nós também tivermos a devida atenção à palavra de Jesus, a nossa aparente realidade de fracasso pode ser transformada. Por isso, confiemos na palavra de Jesus. E aí vai dizer assim o Evangelho: aquele discípulo que Jesus amava, disse então a Pedro: é o Senhor. O discípulo que Jesus amava, como a gente sempre faz questão de dizer, representa a dimensão do amor e da caridade na igreja. E é justamente o amor o primeiro a reconhecer que Cristo ressuscitou. É Ele o Senhor. Ele vive e está presente em nosso meio.
Simão Pedro, diz o Evangelho, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Também é curiosa esta cena de Pedro que veste a roupa para lançar-se ao mar, porque nós poderíamos imaginar o contrário, para quem vai nadar, para que tenha mais agilidade, tirar a roupa para nadar com mais agilidade. Pedro veste a roupa e lança-se ao mar. E aqui nós podemos compreender um ditado popular para compreender o que aconteceu neste momento quando reconheceu que era o Senhor. Neste momento, Pedro vestiu a camisa da missão. Até então, Pedro ainda não havia vestido a camisa. Então é nesse sentido que diz que ele vestiu e lançou-se ao mar. O mar é símbolo do mundo, com todas as suas violências, com todo o seu mal, mas é o lugar onde nós devemos realizar a nossa missão. Portanto, também nós, ao reconhecer o ressuscitado em nosso meio, vistamos a camisa da missão e nos lancemos neste mar, confiando na palavra de Jesus. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, como os discípulos de Jesus, nos sentimos cansados, desanimados e fracassados. Mas o Cristo ressuscitado se coloca ao nosso lado e, com muito amor, com muito carinho, nos encoraja a mais uma vez nos arriscar. Por isso, concluindo este nosso encontro de hoje, dirijamo-nos ao Pai, pedindo sobretudo esta coragem dada pelo ressuscitado para testemunhá-lo no mundo. Pai eterno, no dia de hoje, te pedimos a graça de ter um coração aquecido para não permitir que a aparente experiência de fracasso, de dor e de sofrimento nos impeçam de reconhecer o Cristo, teu Filho Jesus, presente em nosso meio. Ajuda-nos, Pai, a ter ouvidos abertos e atentos à palavra de teu Filho Jesus e, desta forma, transformar a nossa vida de dor em alegria verdadeira. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.